Vamos todos nos concentrando, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos amparar nesse momento, dando a intuição necessária para todos nós, em especial para o Elcio, que vai conduzir essa aula hoje. E pedimos que ele envie seus mensageiros de luz, que envolva a Eliane para fazer a nossa prece final, a nossa prece inicial, e a Fátima, que vai fazer por nós a leitura de harmonização. Ser conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Vamos assim, unindo os nossos pensamentos, e elevando as esferas superiores, aonde impera a paz, o amor e o equilíbrio. E vamos buscar a imagem do Mestre Jesus, o nosso amigo, o amigo incomparável, médico de todas as almas. Vem ter conosco, Senhor Jesus, abençoe a todos nós que estamos na boa vontade do aprendizado do seu Evangelho. Que possamos, Senhor Jesus, com as suas bênçãos, ampliar as nossas faculdades mentais e absorver os ensinamentos que será trazido pelos nossos professores na noite de hoje. Agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos. E nos lembrando daquela tarde em que um dos apóstolos pediu ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor, então, levantou a cabeça, olhando aos céus, e nos trouxe a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de tudo. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e vamos dando por iniciada a aula da noite. Assim seja. Então, vamos lá compartilhar. Tudo bem, professor? Tudo bem. É no campo. O campo é o mundo. Jesus, Mateus 13:38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito... Só um momento, deixa eu mudar aqui. Há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Liga para a Laísa para ela te atender rapidinho. Você já sair daqui com isso resolvido também, senão você vai ficar preocupado, vai ficar uma comunicação. Deixa eu ver quem que tá com o microfone fechado. Então responde, já deixa a pessoa. Já quem que tá fazendo a harmonização? Senão... Eu, a Fátima. Tá. Mas é que tá barulho. Não, eu tô fechando. Peraí. Desculpe, viu, Fátima? Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas,
galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotos que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefas. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente do pântano desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante de magnitude do serviço, recolhendo-se às longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesse título e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas, em favor do reino celeste da terra. Reflete nessa verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueça de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Bem, o nome do texto fala que é no campo. Eu vejo que estamos todos no campo de provas, onde nos deparamos com inúmeras oportunidades de trabalho em prol do serviço que Jesus nos chama. Mas a gente precisa ter muita fé e não escolher o tipo de serviço, porque geralmente as pessoas gostam de colaborar, mas naquilo que lhe é fácil, né? Coisas como citado aí, como um jardineiro que mexe com as flores, e de repente, quando estão diante de coisas desagradáveis, recuam. E acho que nisso que você demonstra a fé em Deus, né? Perseverar em todas as situações e trabalhar e colaborar em todas as situações, porque estamos diante de inúmeras oportunidades e não atentamos, às vezes, em pequenos detalhes que estão à nossa volta. E aí fala que é certo que não se improvisa um cooperador, né? Nisso eu acredito que isso seja uma evolução de aprendizado, né? Algo que a gente vai cultivando e que realmente não é fácil mesmo você superar todos os seus obstáculos internos e trabalhar sem essa seleção. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e sim trabalhar em tudo que aparecer, que você possa identificar que você pode ajudar. É isso. Alguém mais quer complementar? Acho que se eu fosse complementar um pouquinho aqui, eu diria que, pelo menos é a minha forma de ver, né, pessoal, que eu sempre tento fazer conexões das passagens, até por uma questão de consequência da vida, né, que nada é por acaso, com tudo que a gente tem visto, né, tanto nas obras quanto na leitura que foi dada para essa semana, que tudo que ele fala, o que está dito aí, como acho que Elaine ou a Fátima, me perdoa, não sei quem é que fez a leitura.
foi a Fátima, né, que bem colocou, a gente tem os nossos desafios, né, e a gente precisa estar pronto para que nós consigamos superá-los, para que nossa evolução moral e espiritual aconteça. E aí vem os reforços, ainda que em palavras bem pequenas, né, dessa leitura, das coisas que a gente já viu e que foi alvo da leitura de hoje, por exemplo, que é a fé, né, a perseverança, quem que trabalha, se tem que trabalhar sempre, ou qual que é o tipo de esforço que se exige, né? Então, acho que essa leitura traz muito isso, de que a fé, para mim, fez muita conexão com a fé, a perseverança, e eu chamaria de o casuístico, assim, aquilo que vem do nosso dia a dia, que faz parte da nossa jornada e que a gente não tem capacidade de entender, mas que a gente deve usar a fé como forma de entendimento e aceitar que essa tempestade vai passar, ou que esse obstáculo vai ser superado e que você vai sair melhor de uma forma ou de outra forma, né? A gente confiar um pouco mais no incontrolável ou no invisível, né? Quem mais? Kátia, você queria falar? Sim, eu fiquei pensando assim, quando a gente vai trabalhar para Jesus, né, um texto diz aí que a gente não deve escolher o tipo de trabalho, né, não são só flores, a gente às vezes tem que mexer na sujeira também, né, e tudo é um fim, né, você tem que pensar na finalidade do que você está fazendo. Então, a finalidade é você prestar um serviço para Jesus, é você evoluir, é você fazer o melhor. E o que a gente tem que sempre lembrar é que quando aparece um trabalho, alguma atividade, alguma coisa, não é o que a gente pode fazer, nossa, o que eu posso ajudar, não. Na verdade, é aquilo que a gente está precisando, né? As coisas aparecem, os trabalhos estão aí para serem realizados, que é porque a gente precisa disso, são coisas que a gente tem que ir aprimorando. Então, sem escolha, né? Sem escolher o que é bom, o que é ruim, tudo é bom, tudo com a finalidade maior de evolução, de servir a Jesus é bom. E é sempre aquilo que a gente precisa naquele momento. Essa leitura me lembrou muito o capítulo Amai os vossos inimigos. E quando ele fala dos charcos, né? Primeiro ele fala lá, após a floresta dadivosa, surgem os charcos gigantescos, né? Charcos, se a gente for lembrar, são águas, né, que ficam represadas lá parada, né? E a água parada só o que traz, né? Ela não produz muita coisa. E é o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? Às vezes aparece aquelas pessoas maravilhosas na vida da gente, com tudo que tá indo muito bem, dali a pouco aparece alguém que nos trata mal, que nos ofende, e aí, aos charcos aí. Se a gente não trabalhar esses sentimentos em nós, né, o sentimento de egoísmo, de revolta, muitas vezes de ódio, né? Então, essas coisas que a gente tem que ir trabalhando em nós. Eu acho que essa leitura traz muito isso para a gente mesmo, como a Kátia falou, da gente remexer os nossos sentimentos e descobrir onde estão esses charcos, onde estão esses desertos aí, né, nos nossos sentimentos, o que a gente faz, porque amar alguém que a gente gosta é muito fácil, né? Mas quando a gente tem que perdoar, quando a gente tem que amar o inimigo, vamos dizer assim, né? Aí a situação muda. Aí vem o nosso egoísmo, vem os nossos sentimentos, muitas vezes, de revolta, por que comigo? Mas as oportunidades estão aí para podermos crescer, evoluirmos. Então, acho que isso me chamou muito, né, a atenção, essa leitura, nesse sentido, da gente procurar realmente evoluir, mexer os nossos sentimentos, realmente remexer para poder a gente olhar o irmão realmente como um irmão.
e não como um inimigo. Não sei se o Elcio tem alguma coisa mais para acrescentar, ou se alguém mais quer falar alguma coisa. Podemos, então, começar a aula? Sim, sim. Elcio? Não, legal. Por mim, podemos começar. Eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que o texto, ele é bem claro, né? Não é um texto difícil. Ele parece que fala bem a nossa linguagem. Ainda tem uns que são mais rebuscados, mas esse não, esse está bem claro, Emmanuel. Foi bem sucinto e bem direto, né? Então, acho que a gente entende o que ele fala aqui com relação aos tarefeiros, né? As questões que ele levanta aqui no texto. Acho isso. Vamos lá. Vou interromper aqui. Eu quero agradecer, não, cumprimentar todos aí de novo, tá? Pelas respostas do questionário. Pô, a média foi 88,55, que dá mais ou menos 8,86, vamos dizer assim. Né? Então, praticamente um 9, aí a média, né? Então, vocês são incríveis, viu? Parabéns. Então, apesar de muitos falarem que estava um pouco mais difícil, né? Que o que ganhou aqui foi não a barrinha do difícil, super difícil, mas a anterior, a que está um pouco acima do normal, um pouco mais do normal. Mas assim, tirando a Kátia, né, que colocou que estava fácil. Você vai apanhar, hein, Kátia? Bom, então assim, parabéns, viu? Mesmo assim, vocês achando difícil, vocês foram lá, procuraram. A gente percebe esse tipo de esforço, tá? Não é... E a espiritualidade também, não é jogado ao léu, não é à toa. Não é simplesmente uma coisa, na hora que você está fazendo, você pode até pensar, pô, por que eu estou perdendo tempo fazendo isso aqui? Mas não é, né? Que às vezes a gente tem outras coisas para fazer e a gente acha que isso tem menos valor, mas não tem, tá? Isso é muito importante na vida da gente e parabéns aos que percebem isso, aos que se dedicam, a todos, né? Praticamente. E assim, complementando o que o Elcio falou, os trabalhos que vocês fizeram do livro e a prova também foram muito bem. Exatamente. Foram muito bem mesmo. A classe está de parabéns, viu? Essa classe é um orgulho. É um orgulho, pelo menos para mim. Com certeza. É um reflexo dos professores, né? Vai. Sem confete. Vai. Vocês explicam bem. Bom, não, mas vocês também procuram, tá? Ninguém consegue responder sozinho. Sozinho, sim. Se não for atrás, né? Se não for procurar, se não for pesquisar. Consegue, mas não tira 8, 9, que nem vocês tiraram. Entendeu? Então, parabéns. Assim, eu percebo que vocês leram, né? Para mim, vocês leram. Quem tira 8, acima de 8, para mim, leu o texto. Né? E eu fico muito feliz. Ok? E esses textos aqui do Emmanuel são incríveis, né? Às vezes a gente fala, eu vou ter que ler, mas são coisas maravilhosas aqui, são verdadeiras pérolas, né? Que os espíritos trazem para a gente, as coisas que estão escritas aqui, né? Então, vamos aproveitar, gente. Ok? Vocês estão aproveitando. Vamos lá. A fé que transporta montanhas, né? É o tema de hoje, né? Hoje é um tema mais moral aqui, que vem do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo aqui é o capítulo 19, né? Nós vamos falar do poder da fé, desenvolvimento da fé, compreensão da fé, a fé religiosa cega, a fé religiosa raciocinada, a aplicabilidade da fé e como manter a fé elevada. Ok? A gente vai falar dessas coisas aqui. Eu coloquei aqui, né? A mulher... Como é que é o nome dela mesmo? A mulher... Não lembro o nome dela, mas ela tinha um sangramento. Não Hemorroíça. foi o nome dela. Isso, hemorroíça. Isso, eu queria lembrar esse nome. Difícil esse nome, né? Hemorroíça. Nem se usa, né? Nem se usa hoje em dia. Mas a história é tão impactante, né? Pelo menos para mim. Realmente. E ela tinha uma fé incrível, né? Ela, né, foi lá com toda a fé e conseguiu, né, o que ela queria. Né? O fluido vital de Jesus curou na hora. Na hora. E
Sim, é linda essa história aí. O nome dela a gente não encontra na Bíblia, mas tem alguns evangelhos apócrifos, né? Que falam que o nome dela é Verônica, né? E tem até um outro nome que eu esqueci. São 2 nomes aí que eles mais ou menos sugerem. Então é isso, pessoal. Vamos lá. A fé transporta montanhas, né? Então está lá na Bíblia, né? No Mateus, capítulo 17, 14 e 19. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem se aproximou, né? E ajoelhou diante dele. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataque e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Aí Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Duvido muito que Jesus tenha falado desse jeito, né? Terei que suportá-lo. Mas tudo bem, vamos lá. Tem muita coisa aí que a gente vê, né? Que a gente tem que entender que é um livro de 2022 anos atrás, né? Até pouco menos, né? Porque ele foi escrito depois, né? A Bíblia, o Evangelho foi escrito depois, né? Ainda do desencarne de Jesus. Então deve ter realmente aí uns 1.900 anos, né? Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Também não era demônio, né, pessoal? O demônio está lá na Bíblia, mas nós, segundo a doutrina espírita, sabemos que esse nome, né, ele vem com uma conotação aí de seres que vão estar aí fadados ao inferno, ao sofrimento pro resto da vida, né? Nós não temos esse conceito, né? Temos o conceito de que são espíritos que estão aí, né, meio que pedindo reparação para o que fizeram com ele, né? São aí nossos credores, vamos dizer assim. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E aí Jesus respondeu para eles: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esse monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, né? Então nós vamos voltar a esse tema aqui daqui a pouco, né? Mas o interessante, né, que Jesus, né, tirou o irmão ali, né, que estava se sentindo credor, né, com o menino. Provavelmente o menino devia ter feito alguma coisa para ele, né, enquanto era um outro espírito em outra encarnação, e ele, por alguma razão, estava vindo cobrar, né? E aí Jesus, de alguma forma, afastou esse irmão que ninguém conseguia afastar, né? Nem os próprios apóstolos. Então, esse é o tema aí principal, né? Nós vamos voltar daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. As montanhas, na verdade, quando Jesus falou dessa montanha aqui, né? Que você poderia mover, né? Não é no sentido figurado, né? Ninguém vai sair por aí mudando montanhas de lugar, né? Nem tem aplicação prática para ele. Ele quis dizer no sentido moral, né? Porque mover uma montanha é uma coisa muito difícil, né? Então, o que ele quis dizer é que nós conseguimos superar coisas muito difíceis aí, né? Quando a gente tem fé. Mas essas coisas difíceis que a gente consegue superar, né? As montanhas são montanhas morais, né? Que são as dificuldades, né? A resistência, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, o fanatismo cego, as paixões orgulhosas e tudo que encontramos de negativo entre os homens. Então, quando a gente tem fé, a gente consegue vencer muitas das dificuldades que a gente encontra na vida, né? Ou anular muitas das coisas que realmente nos brecam ou nos deixam chateados, ou realmente nos impossibilita de seguir adiante aí de uma maneira mais fácil, mais determinada. Certo? Mas vamos voltar de novo nesse texto aqui, né? Que eu falei que eu ia voltar. Então vamos voltar. E eu faço uma pergunta para vocês. Naquele momento, vocês acham que os apóstolos conseguiriam ter fé se pudessem? Se eles realmente quisessem, eles conseguiriam ter essa fé? O que vocês acham? Que eles conseguiriam, se eles quisessem, eles conseguiriam isso daí?
ter a fé e curar o menino. Só faltou a fé, vamos dizer assim. Se eles tivessem, eles conseguiriam? O que vocês acham? Realmente, Lucy, funcionou. Às vezes funciona, às vezes não. Eu não consigo entender, viu? Mas tá bom, o importante é que de vez em quando dá umas travadas aí. Beleza. Quando funcionar, a gente executa. Quando não funcionar, não executa. E a gente vai de outro jeito. Tá, olha lá, sempre tem os talvez. Eu adoro colocar talvez só para ver os em cima do bolo. Talvez. Né? Legal. Então, a maioria aí acha que não. Que eles não conseguiriam curar o menino nem se eles realmente tivessem a fé. Né? Alguém aí que colocou não. Por que acha que não, que eles não conseguiriam curar? Quem colocou não e gostaria de falar? Tem uma ideia? Por que acha que ele não conseguiria, mesmo tendo fé, que eles não conseguiriam desenvolver a fé e curar o menino? Alguém tem uma ideia? Elson, eu coloquei que não. Eu acho que precisa a pessoa ter o dom. Precisa ter o dom, só fé não basta? Da mediunidade. Tá, você acha que a pessoa precisa ter um dom. Quem está falando aqui? Vamos ver. Eu não consigo ver. Tá, quem que está falando? Por favor, aqui. É a Fátima. Ah, Fátima. Tá. Pode falar. A outra pessoa falou. Mas a fé Não, transporta montanhas. Se a fé transporta montanhas, então, se realmente tivesse fé, como deveria ter. Tudo bem, eu concordo. Se ele tivesse fé, como deveria ter, ele moveria. Só que é difícil, isso é fato. né? Ninguém tem tanta fé. Aí que é o problema, eu acho. Não sei. Mas se eles quisessem ter fé naquele momento, falar assim, eu vou ter fé agora, eles conseguiriam? Mas eu acho que não é assim, é uma construção, não é assim, eu vou ter fé agora, você tem. Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando isso? Que é uma construção. A Kátia. Kátia. Tá. Legal. Quem mais? Eu acho que faltava maturidade, né? Espiritual. A Fátima falou um dom, a Kátia falou maturidade. Não, a Kátia falou que talvez mais desenvolvimento, né? Maturidade. Interessante, né? Isso que vocês falaram. Será que eles já estavam preparados para isso? Então. Então, será que eles... né? Mas se realmente tivesse chegado nesse ponto de fé que transporta montanhas, eles poderiam sim. Porque não é o objetivo, né? Da evolução. Eu acho que está ligado também à moral. A moral, eu acho que para você conseguir mover algo tão grande, tão difícil, a moral tem que estar ligada junto. A gente ainda está longe de tá bem assim na moral, bem 100%, né? Por mais que eles eram os apóstolos de Cristo, eles ainda tinham bastante defeitos, dificuldades, tinha ainda egoísmo, materialismo, então acho que a moral não estava tão elevada assim. É porque nesse momento aí, Jesus como que puxou a orelhinha deles, né? Nossa, mas até quando? Eu já expliquei tanto, né? Vocês aí, orelhudos. Na verdade, eu acho que Jesus não puxou a orelhinha deles, porque ele sabia que não tinha condição de eles ainda ter aquela fé. Mas ele passou uma lição. Passou uma lição de que as pessoas deveriam buscar essa fé. Né? Que buscando, né, elas chegariam no ponto de mover montanhas. Mas ele sabia que eles não teriam capacidade ali naquele momento. Isso mesmo, 37% respondeu que sim, 47% que não, e 16% talvez. Os 47% aí, né, que falaram que não, né, basicamente... Como assim compartilhar resultados? Dá para compartilhar como? Não sei como é que é interromper compartilhamento. Bom, tá bom. Já está compartilhando já o resultado. Que legal! Não sabia que ele fazia isso. Que bacana! Está compartilhando, sim. Eu acho que isso aí é novo, não tinha isso aí. Legal, eles estão sempre melhorando a ferramenta aqui, né? Bom, então, assim, vamos entender, então, respondendo aqui, mais familiaridade com a doutrina. Então, sim, não só com a doutrina espírita, mas
vamos dizer assim, com as coisas do mundo, mais familiaridade, com mais proximidade com o Criador. Vamos entender melhor isso, né? Mas é isso mesmo, pessoal, a resposta de vocês é muito boa. Não, a fé deve ser desenvolvida, como vocês todos aí falando, né? Não é uma escolha arbitrária do Espírito, não é você chegar e falar assim, eu quero ter fé, então eu vou ter fé, eu acredito, hein? A partir de agora eu acredito em Deus, olha, eu acredito muito em Deus. Não é assim, né? Isso é uma construção, né? É uma construção. E como, né, que a gente constrói essa fé, né? É tijolinho por tijolinho, tá? Vamos entender aqui um pouco mais, tá? É o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe do seu íntimo, em princípio em estado latente, que deve fazer desabrochar e crescer pela sua ação. Então, o que acontece? O ser, no começo, ele não tem essa consciência, né? A fé, ela começa muito ainda rasa, né? Quando a gente começa a nossa caminhada na evolução, nossa caminhada evolutiva, ela começa muito primitiva, né? Muito crua ainda. Então, a gente tem intuições, mas a gente sempre tem intuição. E é o que vem primeiro, é a intuição, tá, dessa fé. Então, vocês podem ver que sempre no passado, por mais primitivo que os povos eram, eles sempre tinham a ideia de um ser metafísico. Tá? E aí eram os deuses, eram seres da natureza, eram... Ixi, né? Lembra que naquela primeira aula lá do Básico 1, né, quem teve aula comigo, eu fui falando, né, que tinham os feiticeiros lá do passado, os povos primitivos, eles cultuavam o rio, né, mar, a água para eles não entendiam. Então, eles acabavam cultuando. Por quê? Porque eles tinham uma sensação de que existia algo superior a eles. Olha só que coisa interessante. É uma intuição desde o começo, né, dessa existência da metafísica, de seres, né, que controlam, que têm uma superioridade, né, e que controlam essas coisas. E isso vai se desenvolvendo devagarzinho. Em princípio, é estado latente, tá? E isso vai desabrochando, tá? Conforme o homem vai caminhando. Está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas precisa ser desenvolvida. Então, essa fé precisa ser desenvolvida. No princípio, nós apenas acreditamos, tá? Então, no começo, então, só acreditavam. Então, eles acreditavam, não sabiam por quê, era uma intuição, acreditavam que os deuses, né, comandavam o céu e a terra, né? Que Poseidon era o rei dos mares, e por aí vai, né? Então, eles acreditavam. Com o tempo, a gente passa a compreender, né? E depois, finalmente, isso é vivenciado, né? Por quê? Porque no começo, quando a gente eles só acreditam, eles não sabem muito bem como isso funciona. Então, eles adoram, eles faziam até sacrifícios humanos, né? A sacrifício de animais, né? E até hoje a gente vê esse tipo de coisa, né? Então, assim, é falta de um entendimento melhor ainda, né? Sobre isso, né? Com o tempo, você começa a compreender. E quando você vivencia, quando você faz parte disso. Além de compreender, você faz parte disso tudo, tá? E aí a gente cai ali na nossa harmonização, né? O obreiro, né? O obreiro é aquele, né, que talvez, né, está aqui nesse momento já compreendendo, né, e começando a vivenciar, né? É esse aí que é o obreiro. Então, é um processo, né? Um processo que provavelmente os apóstolos ainda não tinham ainda chegado nesse grau de evolução, tá bom? Mais uma coisa que eu não falei ainda nessa questão, Jesus tirou muito fácil o irmão, né, que estava prejudicando, que estava ali incomodando o menino,
porque pela sua autoridade moral, né? Autoridade. E essa autoridade, né, alguém falou, eu acho que foi a Jennifer, a Jéssica, não lembro. Ai, que vocês falam, eu não consigo ver quem está falando, porque aqui não aparece para mim. Eu só vejo a imagem. Do jeito que eu compartilho a janela, e eu não consigo ver mais nenhuma outra janela, tá? Mas vamos lá. Então, o Jesus tinha uma autoridade sobre todos os seres da Terra. E essa autoridade moral a gente consegue com o tempo. E também, conforme a gente compreende, vivencia essa fé, nós vamos conquistando essa autoridade moral. Vocês estão entendendo? De tal forma que a gente consegue, de alguma forma, né, exercer essa autoridade sobre esse irmão espiritual que está aí incomodando, né, o garoto. Porque se você não tem essa autoridade moral, o espírito fala, quem que é ele? Quem que é esse Zé Mané aí que está me mandando sair, né? Quem que é? Esse cara aí é todo errado, violento, vai lá, chega em casa, senta a mão na mulher, né? Bate no filho, sei lá, e agora vem querer aí, vem querer que eu saia aqui de atormentar o menino que está aqui. Eu não vou sair nada, né? Eu vou ficar aqui, né? Porque ninguém manda em mim, né? Então, ele não respeita, né? Então, essa autoridade se adquire. Já Jesus chegando, né, o governador da terra, né, com toda a autoridade, né, e ele fala, né, sai, né, com certeza, se ele não sai, algum trabalhador dele vai tirar, né, se ele não pode efetivamente, mas só o poder da palavra dele já é constritor, assim, ao espírito que está ali, né, obsediando o menino, né? Na hora o espírito já treme, né? Já sente, né, o poder, né, da autoridade moral. É muito intenso isso, né? E os apóstolos ainda não tinham isso, tá bom? Mas vão ter? Sim, né? Tanto que vocês lembram depois do Pentecostes, que eles passaram a sair por aí curando? Curando em nome de quem? Em nome de Jesus. Então o apóstolo, quando chegava e tirava os demônios, ele tirava em nome de Jesus, né? Sempre os apóstolos, quando tiravam, eles falavam, sai em nome do mestre, em nome de Jesus, eles falavam, né? Então eles colocavam, usavam, né, o nome do Jesus com autorização dele, né, para tirar, né? E daí eles conseguiram fazer isso, né? Porque aí eles tinham uma autoridade que foi concebida a eles pelo próprio governador, né? Vocês entendem essa questão da autoridade? Isso aí é importante, né? E é por isso que algumas pessoas conseguem tirar os espíritos, outras não. Porque é retidão moral, evolução, trabalho no bem. De quem você está cercado? Se você está cercado de espíritos bons que pegam a sua causa, claro que eles vão te atender. Você é uma pessoa que trabalha ali no bem, está fazendo trabalhos no centro espírita, desenvolvendo. Você está acompanhado de bons espíritos que eles são simpáticos. Na hora que você pede para eles te ajudarem a tirar, a pedir para algum irmão espiritual que está atrapalhando o outro saírem, claro que os irmãos espirituais que são simpáticos a você, que estão trabalhando com você, vão ali tirar, entenderam? Então, isso é evolução, né? Evolução moral, evolução e autoridade, né? etc. Você vai adquirindo respeito perante os seres espirituais, né? Pela sua dedicação, pela sua retidão moral. Interessante isso, né, pessoal? Pode falar. A gente vê, assim, Pedro, né? Dos apóstolos, ele era um dos mais rígidos, um dos mais, assim, vamos dizer, grosseiro. E a gente percebe a evolução dele, moral e espiritual, a ponto dos outros apóstolos sempre ir conversar com ele, pedir uma opinião. Sim. Ele era meio... Né? E ele sempre tinha uma conexão com o mestre para poder orientar. Sim. A gente vê isso muito no livro Paulo Estevão. Sim, muito bem colocado. O Pedro ele era meio durão, meio secão antes, né? Ele era meio brutão, né? Meio bronco. Casca assim, grossa, né? Casca grossa, né? Pescador, tudo, né? E com o tempo ele foi amolecendo o coração dele, né? Tanto que o Pedro que a gente vê na Casa do Caminho, né, Lucy? Nossa, outro Pedro, né? Outro Pedro. Outra coisa, né? Como as pessoas mudam quando querem, né? E o preparo, né? Que eles tinham, né? E Pedro fez muitas curas. Muitas. Sempre.
mas também muita caridade para chegar nesse nível, né? Ele acolhia Exatamente, mesmo. é aquela Sim. história, né? Ele realmente ele colocou o evangelho de Jesus em prática, né? Exatamente, ele vivenciou, né? Ele Aquilo lá vivenciou. que a gente falou lá, né? Que vivenciou ali, né? Ele vivenciou, ele compreendeu e vivenciou, né? Provavelmente ele começou a acreditar, né? Depois ele compreendeu e depois ele vivenciou. E quem via a Casa do Caminho, via só a parte da frente, não entrava lá atrás, não via, né? Os estrupiados de toda a monta lá atrás, que eram cuidados, né? Tinha Hansenianos, né? Tinham todos Tudo. os tipos, né? Fogo selvagem, e por aí vai, todo quanto é doenças. As doenças na época eram bem complicadas e Complicadas. Pedro atendia tudo lá, né? Ainda tem, né? Que a gente não escuta falar muito, né? Mas tem. Mas eu acho que naquela época eu acho que devia ter mais. Não sei se é impressão, É, pelo que a gente lê, né? Eu acho muita. que é isso. Até É. pela condição socioeconômica, né? Da época, a Sim, higiene que o pessoal não tinha, né? Então, as sim, doenças vão chegando, a ciência vai evoluindo e vai se melhorando, né? E aparecendo outras, e aí a gente vai aprendendo. sim, exatamente. E é por isso, né, que Pedro depois conseguia, né, também tirar, né, pela sua Uhum. autoridade moral, pela intercessão através do mestre. Alguém tem alguma dúvida disso? Tá difícil? Vocês conseguiram entender mais ou menos essa parte? Tudo Tudo bem? bem. Então vamos Jesus, seguir. Jesus Sem falou dúvidas, né? que Pedro seria a rocha? Falou, né? É referente à fé? Exatamente, né? Falou que ele seria realmente, você vou construir a minha igreja. Só que a igreja que Jesus se referiu não é uma igreja física, né? Na verdade, a igreja de Jesus é os ensinamentos do evangelho dele, né? Então, o que ele quis dizer é que o Pedro ia ser justamente o que a Lucy falou, né? Ele ia ser um líder, né? Um líder entre todos os outros apóstolos aí, né? E é isso daí, né? Também que ia lá manter os ensinamentos dele vivos, né? É isso que ele quis dizer. Sobre você, vou construir a minha igreja, né? E é que ele quis dizer, você vai segurar os ensinamentos aí, vai divulgar, né? Mas claro, ele não foi sozinho, né? Veio Paulo e veio os outros aí, um monte de, eh, de irmãos aí que auxiliaram Pedro também, né? Tinha um monte de gente lá na Casa do Caminho que eu até já esqueci, mas tinham outros que estavam ali ajudando Pedro. Mas ele era um líder realmente, né, Lucy? Com Se certeza, tornou um né? líder. Ele se tornou o líder mesmo, né? Sim. Paulo de Tarso foi conversar com ele, pedir orientação, né? Exato, olha só. É Hã? mesmo, né? Vocês estão. É, Perfeito, bem colocado, Lucy. Vocês conseguem entender o que é autoridade moral? Isso é autoridade moral, né? A pessoa é automático essa autoridade. Não precisa falar, olha, quem manda sou eu, tá? Não precisa falar. É automática essa autoridade, né? Interessante isso, bem interessante. colocado. Bom, vamos lá. Compreensão da fé, né? A compreensão da fé, ela depende do grau de maturidade espiritual alcançado. Então, no começo, né, existe aquela fé ingênua ou infantil, né? Que a pessoa acredita sem pensar a respeito, sem pedir provas. Acredita em tudo que lhe dizem, simploriamente, ingenuamente. Muitas pessoas ainda têm essa fé ingênua, infantil. E isso não vale só para as questões religiosas, não, vale para tudo na vida, tá? Para as outras questões éticas, da vida, filosóficas aí da vida, né? E tudo, né? Conforme tem gente que acredita nas coisas sem pensar, sem questionar, né? Sem analisar, né? Quando a gente tem que ver, né? A gente tem que sempre que pensar, mas será que a pessoa tem algum interesse em estar falando isso, né? Não tem interesse nenhum. Tá bom, não tem interesse nenhum. Então já é um favor, já é um fator a favor, né? Então a gente tem que fazer algumas análises, né?
para a gente conseguir ver, né, se o que a pessoa está falando, o que está nos sendo passado, faz sentido ou não, né? Não se pode acreditar, né, uma fé ingênua ou infantil, né, que a pessoa fala e aí a gente acredita, né? Porque senão a gente vira aí massa de manobra, né? Tanto no sentido religioso, quanto no sentido político, social, tudo, né? Familiar, tudo, né? Então a gente tem que sempre acreditar, mas usando a inteligência, tá? Para alguns, esta forma de crer é vista como uma virtude, pois procurar compreender os fatos demonstraria falta de fé. A gente vê muito disso, né? Quando a pessoa né, Lucy? Quando a pessoa não quer que a gente realmente duvide, ela fala assim, ó, você está faltando com a fé. A fé. Né? Não é assim? Né? Eu já escutei muito disso, né? E até no meio espírita, viu? Já me falaram isso no meio espírita. Né? Você está faltando com a fé. Quando eu fiz algumas colocações, né? E aí, mas não, né? Porque eu estava vendo coisas que não estavam legais. E quando eu coloquei essas coisas, vieram falar que eu estava com falta de fé, né? Até no meio espírita. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque essas coisas estão muito enraizadas, arraigadas em nós. Né? Essa questão de achar que a fé a gente acredita e não questiona, né? Não, né? Essa é a fé que nos passaram antes, né? A fé verdadeira, ela deve ser questionada, e nós vamos ver isso aí para frente, tá? Essa aí que não questiona é ingênua ou é infantil, tá? É isso, tá? Vamos lá. Tem religiões que são assim? Tem. Religiões que têm dogmas fideístas que você não pode questionar, né? É assim, pronto. Ah, estou questionando. Então você não está, meu irmão, não tem que questionar. É assim, pronto. Você está faltando café. Pronto, né? Então, é um cerceamento, né? É legal isso? Na minha opinião, não, né? Está cerceando a nossa inteligência. Por que então? Então, por que foi nos dada a inteligência se a gente não pode usar, né? Então, vamos lá. Né, Lucy? É isso aí. Qualquer coisa você me interrompe, tá? Se tiver alguma coisa para falar. Aí, quando você tem um grau de maturidade espiritual mais desenvolvido, você desenvolve as suas emoções, aí a fé já é um sentimento que acende ou apaga, aumenta ou diminui, de acordo com o estado emocional da criatura. É a fé vacilante, né? Nós, praticamente todos, estamos mais ou menos nesse estágio aqui, né? Nós temos uma fé vacilante, né? Ela acende ou apaga, né? Então, a gente acredita, né, enquanto está na aula, né? Mas quando o vizinho vai lá e coloca o carro na frente da nossa casa, lá na hora que a gente quer sair com o carro, a gente sai xingando e falando impropérios, né? E falando coisas que palavra que a gente nem sabia que a gente sabia, né? Né? E a gente, então, é a nossa fé vacilante, né? A gente acredita até a página 2, né? A gente está mais ou menos nesse estágio aqui, né? Ó, a fé é conquistada durante um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão. Então, por exemplo, a gente tem muita fé, às vezes, quando está trabalhando, né, com Jesus e fazendo o bem, e daí a gente percebe essa fé e aquilo nasce dentro da gente, aquela compreensão do que é realmente a verdadeira caridade, e de repente, num outro momento, acontece uma desilusão e a gente já perde essa fé, né? Já perde essa confiança aí. E então é isso, né, pessoal? É isso, ela é vacilante, né? Ela vai e volta, né? Ela vem com toda a força e sai também com toda Uma a facilidade, força, né? Com certeza, Lucy. De uma hora para outra a gente não acredita mais em nada, né? A gente esquece que Deus está ali, né? E todos nós, viu? Eu também, a Lucy também. Estou até te acusando, Lucy, mas somos assim. A gente não pode esquecer que, apesar da gente estar na doutrina, nós somos imperfeitos, né? Exatamente. Então, a gente está ali tentando, né? Isso é um aprendizado, né? Exatamente.
Mas o que a gente tem que fazer? Cada vez ir deixando isso mais concreto, de forma que ela não se perca num segundo diante de uma desilusão. Então, a gente tem que ir cada vez mais fortalecendo ela e não deixando que naquele momento de desilusão, que alguma coisa não vai bem, caia. Ok? Mais baseado... Pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, é isso, mas é isso mesmo. Né? Isso aí, né? Essa fé é mais baseada nos outros, com as suas qualidades e defeitos, que em si mesmo. O seu próprio conhecimento da verdade. O que quer dizer isso? Que a gente meio que olha mais o que está à nossa volta do que olha mais para nós mesmos, de como nós somos nós mesmos lá dentro, nós, enquanto pessoas, né? A nossa fé é mais baseada na observação dos outros, ou das atitudes dos outros, ou no que a gente escuta falar, né? Em condutas adequadas, mas que a gente não introjeta, né? A gente mesmo não está ali dentro, né? A gente até tem o conhecimento, mas a gente não consegue executar, né? Pode levar ao extremo da fé cega ou a descrença total. Exatamente, a gente pode ou cair para a fé cega ou cair numa dessas aí para a descrença total. Ou a gente acredita em tudo de uma hora para outra, ou de repente a gente desacredita em por tudo. completo, né? Por quê? Porque ela é vacilante ainda. Então, a gente ainda não tem ela firme, ela não está lastreada, ela não está baseada, ela não tem aquela base. Então, você pode cair para qualquer um dos lados. Você pode cair para o lado do ceticismo e pode cair para o lado da fé cega, né? Da fanatismo, vamos dizer assim, fanatismo, né? De uma hora para outra. Por quê? Porque ainda não está alicerçado. Então, você está sujeito aí a cair de qualquer um dos lados, ok? Vamos lá. E daí, conforme você vai desenvolvendo a razão e o intelecto, né? Aí a fé torna sinônimo de convicção, certeza e confiança. Ela não é vacilante. Então, olha só que interessante, né? Como ela está ligada com a razão. Quando você começa a desenvolver a parte racional, o intelectual, os conhecimentos, tá? E que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando. Nós não estamos estudando só uma parte religiosa. Nós estamos estudando uma doutrina que tem uma filosofia imbuída, que tem uma física junto, né? Temos aí a parte da ciência junto, tudo misturado, né? As leis naturais são previstas aí pela doutrina espírita, né? Então, quando nós vamos entendendo, né, de forma racional essas coisas que existem no mundo, tanto as metafísicas quanto as fenomênicas, tá? Do mundo fenomênico, a gente começa a fortalecer essa fé de uma forma mais embasada. Embasada no quê? No intelecto, na razão. Ela tem justificativa, você consegue argumentar, né? Então, é uma fé pensada, né? Uma fé argumentada, né? E aí ela vai se fortalecendo justamente com essa confiança que você tem, porque ela não é mais assim, ó, eu vou acreditar porque eu quero. Não, eu vou acreditar porque eu entendo, porque é assim. Eu estou entendendo como funciona o mundo, ele é assim. Então, é assim, então isso fortalece a minha forma de compreender, de vivenciar a fé, ok? Passa a ser uma virtude intelectual, um fruto da experiência e não mais uma emoção. Então é isso, você começa a experimentar isso. Por quê? Porque você tem a razão. Então você começa a observar e confrontar os acontecimentos da vida com as coisas que acontecem. E você vai analisando, é um processo intelectual. Você submete a fé ao, vamos dizer assim, martelamento lá, né, da vida, das coisas, dos acontecimentos da vida e da inteligência. Você vai massacrando ela, você vai experimentando, né? E você vai, dessa forma, você vai filosofando e consistindo a fé, né? Então, a fé está muito ligada com essa parte da razão, da filosofia, do questionamento, né?
de você questionar, indagar, pensar, né? A tese, a antítese, né? E depois a resolução, né? Que você chega. Então, isso está totalmente ligado, né? Com a, com a, com a fé, tá? Essa é a verdadeira fé, que é respaldada. Não é oscilante em conformidade com o estado de humor. Então, você não oscila mais de acordo com o estado de humor. Você consegue, de alguma maneira, se manter sempre equilibrado e você sempre vai confiar em Deus. Estando você de bom humor ou mau humor, e assim vai chegar um ponto que você nem vai ficar de mau humor mais. Por quê? Porque chega um ponto que você vai acreditar tanto em Deus que nada vai te derrubar, né? Não te derruba mais. Essa é a verdadeira fé, né? É aquela que você caminha junto, né? Lembra que eu falo para vocês que a verdadeira fé não é aquela que você fala assim, eu vou acreditar, mas e sim eu vou confiar. É o confiar, de andar junto, de dar a mão para Jesus. Essa é a verdadeira fé, aquela que você confia, que você introjeta no seu dia a dia, que você anda junto, né? A certeza baseada no conhecimento profundo. Você quer comentar alguma coisa, Luci? Não, eu estou aqui lembrando de uma música do Milton Nascimento que fala algumas coisas assim, ó, deixa a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. A música chama Fé Cega, Faca Molada, né? Essa música é sensacional. Deixa né? de ser, ó, deixa o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Uhum. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar. Uhum. Sim, Aí depois exatamente. tem mais coisa, né? Que vai falar do plantar o trigo e refazer o pão. Essa música aí é uma obra-prima, né? Essa aí não é uma Beber música, o isso vinho e daí é uma renascer à poesia. luz de cada dia. Não? Antigamente, a gente é da época, né, pessoal, de que a gente cantava poesia, né? Né? Com certeza. É isso aí. Hoje em dia é só comprei um fogão d'água, né? E lá e por aí vai, né? Que é terrível a música. Vamos lá, né, pessoal? Isso aí, Luci, muito bem colocado, né? A inteligência, o desenvolvimento intelectual está muito ligado com a fé. A gente tem a mania de separar as duas coisas, de que fé é religiosa. A gente aprendeu isso, e razão inteligência é outra coisa. É Intelecto, cético, é intelecto, Cético. é cético, é Pode outra coisa. questionar, né? Exato. Religião você não pode questionar. E a gente separa isso, só que as coisas estão todas juntas. A gente não deveria separar, porque a fé está junto com esse aprendizado. A gente deveria, né, considerar a fé um conhecimento tão importante como de qualquer ciência. Ok? É que a gente em um determinado momento aí da história, isso foi muito separado, né? Na Idade Média, a religião, né? Gente que se aproveitou dessa fé, né, Luci? Muitos, né? Tanto que o Lutero, Martim Lutero, ele separou, ele se desvencilhou da Igreja Católica exatamente por conta disso. Porque a Igreja Católica estava comprando a fé do povo através do dinheiro. Exatamente. E ele não achava isso justo. Então, com certeza. Vendia um pedacinho no céu, né? Vendia um pedacinho no céu. Exatamente. Quando ele lia, o Martinho Lutero, ele lia as escrituras nos arcabouços, escondido, né? E ele começou a ver que tudo que estava escrito não tinha nada a ver com Não tinha nada ali do que... Exatamente. Jesus não pediu para fazer um trono de ouro para o Papa sentar, né? Ficar ali governando. Exatamente. Então, umas coisas bem complicadas aí. Exatamente. Mas é isso, né? A gente tem que unir as duas coisas. Então, o intelecto tem tudo a ver com a fé. Então, ler, estudar, questionar, isso desenvolve a nossa fé, ainda que não estejamos questionando com relação à fé, mas estejamos questionando com relação a outras coisas. Isso é desenvolvimento do intelecto. Indiretamente, ele desenvolve a nossa fé. Olha que coisa louca.
né? Quando a gente desenvolve o nosso intelecto e a nossa capacidade intelectual, né? Além da moral, a gente desenvolve a nossa fé também. Que coisa interessante, né? A gente sempre pensou nisso como uma coisa separada, né? E não, tá tudo junto, né? Eu estou aqui falando de fé e colocando aqui, né? Falando sobre desenvolvimento da razão. Então, olha só, certo? E a fé espiritualizada, né? É o último estágio, que daí estamos sintonizados com a presença divina. A fé representa a fidelidade aos princípios do Criador, né? Após conhecido o caminho encontrado o mestre, não haverá mais esmorecimento e nem desvios, né? Não vai ter mais desvios, né? Quando a gente realmente encontrar o mestre, souber o que que ele almeja para nós, né? Como ele trabalha, né? Ele trabalha assim a mando do Pai também, né? E a gente chegar a ele, depois ao Pai através dele, né? A gente conhecer toda essa realidade, né? Que nem aqui o rapaz da foto, né? Conhecendo, né? Tendo aí a consciência cósmica, né? Interagindo, né? Com coisas aí que a gente nem tem ideia. Assim, quando a gente tiver esse conhecimento, se aproximar do Criador, nós vamos ter essa cumplicidade com o Pai, né? Com o Mestre, com o Governador da Terra, né? E a gente vai vivenciar isso daí de uma forma muito forte, né? Não se permanecerá mais no saber, nem no falar, mas exigirá de si mesmo o máximo, o ser, o vivenciar os princípios divinos com fidelidade e confiança. Essa é a verdadeira fé, né? Compreendida, espiritualizada, né? Essa é a que não esmorece nunca, né? E aí, né? Aí ninguém derruba mais a gente, né? E aí, né, nós vamos ter autoridade moral, né? Para um dia convidar um irmão que esteja aí atrapalhando o outro, né? Fazendo cobranças de uma maneira muito prejudicial ao outro, né? A gente vai ter autoridade para convidá-lo, né? A se retirar ou ser atendido por algum outro local de esclarecimento, etc. Né? A gente vai ter essa capacidade, né? Porque nós vamos ter aí uma autoridade moral, né? Uma fé desenvolvida, né? De acordo com a razão, com o entendimento, com o vivenciamento, ok? Ajustamento do modelado, que é o cristão, com o modelo, né? Que é o Cristo, né? É quando a gente justamente vivencia o que ele falou, né? Como a gente chega no nosso modelo, né? A viver como ele viveu, né? Como ele vive, como ele pensa. Claro que a gente não vai chegar, difícil, né? A gente chegar no nível dele, porque ele também ainda está evoluindo, mas chegar perto ali, né? Do mínimo que ele almeja para nós, né? Então é isso. Aí é a compreensão total da fé, né? A fé espiritualizada, moralmente desenvolvida, né? Sob o crivo da inteligência e da razão, ok? E aí não vai adiantar alguém chegar e vir falar para a gente um monte de bobeira, impropérios aí, né? Tentar iludir nós, pequenas ovelhinhas aqui, né? O lobo com pele de cordeiro, né? Não vai conseguir nos iludir mais. Iludir. Não vai conseguir mais. Nós não vamos mais chegar nessa fé ingênua aqui, né? E assim, hoje nós já caminhamos um pouquinho. Tem muita gente que está aqui ainda, né? Infelizmente, olha como nós estamos ainda muito primitivos ainda, né? Nessa questão da fé raciocinada. A gente aceita, muitas pessoas aceitam muito isso aqui sem questionar. Tem muitas pessoas aqui, né? Nesse nível aqui, né, Lucy? Né, pessoal? Nossa. Né? Tem muitas pessoas que estão aqui ainda, na fé ingênua, infantil, né? A gente vê pessoas aí sendo ludibriadas aí por essas correntes e essas seitas, né? Essas seitas, né? Como é que as pessoas podem acreditar e se internar aí, né? E a gente vê, né? A gente vê essas coisas, até reminiscências da Igreja Católica, né? Que tinha aqui na Serra da Cantareira, eles têm um castelo aqui, os arautos do Evangelho, né? Eles internam as crianças lá, depois para tirar as crianças de lá é terrível, né? Você não consegue mais, né? Então a gente cai, né? Tem gente que cai, né? Então,
tem sempre que ter a razão, né, para que a gente não caia mais nessas questões, né, quando a gente começa a perceber, né, que tem coisas erradas aí, né? E é isso, né, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas questões? Alguém achou interessante, pensou nisso, fez alguma reflexão que gostaria de colocar, que eu não comentei? Vamos lá, pessoal, está aberto aí o microfone de vocês, para vocês falarem. Elcio, consegue me ouvir? Sim. Sim. Eu gosto muito de um filme que não é tão antigo, né, que o Livro de Eli. E ele fala, né, da Bíblia, então me remeteu um pouco o tema de hoje sobre isso, né? Por exemplo, assim, como o poder da escrita Bíblia tem o poder, né? E ele foi levado pela fé, porque no filme, não quero dar muito spoiler para quem não assistiu, ele era cego, né? E a trajetória dele para a missão dele. Então, me remeteu à fé, né? Como você tinha mencionado, e o poder da Bíblia, das palavras, né? Em mãos erradas. Isso, é isso que eu ia te falar. É o que o filme mostra justamente isso. Ele tem a Bíblia na mão, então ele tem o poder. O poder de ter a palavra, né? De todos acreditarem que ali tem aquela palavra, né? E realmente, tem essa analogia do filme, né? De que é justamente a fé cega. Legal, legal. Eu assisti, sim, esse filme. É interessante. É um pouco violento, né? Mas a gente entende, a gente tem que tirar as coisas boas, né, que o filme traz, né, e as coisas que a gente acha aí que não nos acrescentou nada, a gente ignora. Mas essa questão aí, o filme passou bem, realmente, né, que ele tinha a Bíblia, né, o livro de Eli nada mais é do que a Bíblia, né, e ele tinha aquilo lá e todo mundo perseguia aquilo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele tinha o poder da palavra, né? E aí ele fazia o que ele queria, né? Que nem você falou, tanto para o bem quanto para o mal, né? Podia ser utilizado. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Com relação à parábola que achei mega difícil nas minhas pesquisas da última hora, li algo interessante. Pontes que ligam os elementos da história com o reino dos céus. O pai de família, Deus, a vinha, o universo, os trabalhadores, os seres humanos, o trabalho na vinha, o trabalho no bem, as horas, qualquer período de salário, a felicidade, acredito que tenha muito conteúdo dentro dela. Nós vamos falar dela na próxima aula, que vai acontecer hoje ainda. É próxima aula dentro de hoje ainda, que é o próximo capítulo, tá bom? Você está falando já do outro capítulo que nós não entramos ainda, mas nós vamos entrar, tá bom? É isso aí, vamos em frente que a gente tem muito o que falar aí. Maravilha. Tá, é isso aí. Aqui, ó, bacana, né? Essa compreensão da fé, ó. Cristãos de Chicago apareceram em uma parada do orgulho gay para pedir desculpas pela homofobia da igreja, né? Olha o que tem aqui nos cartazes. Nos desculpem pelos cristãos que julgaram vocês. Sinto muito pela maneira como os cristãos evitaram vocês. Desculpe-me pelo modo como a igreja o tratou. Eu era um homofóbico cego pela Bíblia. Desculpe-me. Por que eu trouxe isso? Porque, né, são aí pessoas que estavam ali dentro, né, e aceitavam tudo que era dito para eles, né? E aí tinha um preconceito contra um grupo, né, às vezes podia ser até violento, contra um grupo, porque isso era errado perante o que era falado para eles, né? E eles, de alguma maneira, perceberam isso, né, e foram lá, meio que a consciência pesou, né, e eles foram lá se desculpar, né, com os rapazes ali, né, que estavam desfilando ali na parada do orgulho gay. Ok? Então, é aquele momento de compreensão, né, que a pessoa, né, pensa, pô, por que eu estou fazendo isso, né? Só porque me foi falado que eu tenho que fazer, né? Eu não devia tratar esse irmão assim, né? Só é meu irmão, né? Então é isso. Ok? Aqui nesse livro Consolador, Emmanuel fala para a gente, né? Poder-se-á definir o que é ter fé? Na questão 354. Olha o que o Emmanuel fala para a gente nesse livro Consolador, que é um livro sensacional, né? Alguém já tocou no assunto desse livro aí, em outra aula, eu acho. Ter fé é guardar no coração a luminosa, diz Emmanuel, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade,
Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Olha que coisa interessante. A diferença de crer, porque crer você, tudo bem, eu acredito, mas você não questionou, né? Agora, o eu sei, né? Eu sei, eu questionei, eu bati, eu estressei, né? E eu sei, hoje eu Foi sei, porque eu procurar, né? estudei. Foi se informar a respeito, estudar. Então, Perfeito. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Olha só que bonito isso que ele escreveu. Ele quis dizer que quando você tem razão, não significa que você não vai ter sentimento. Você vai ter a razão iluminada pelo sentimento. Essa bacana isso, não é uma coisa ou outra, né? Os dois juntos. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Lindo, né? O Emmanuel é sempre maravilhoso, né? Traz coisas aí fantásticas. E a fé religiosa, né? A fé cega, né? Nada examina, aceita tudo sem verificação, tanto verdadeiro como falso. Choca-se a cada passo com a evidência e a razão, né? O tempo todo ele está se chocando, ela está se chocando o tempo todo. Por quê? Porque a gente começa a perceber que não tem lógica, né? Então, algumas coisas que nos são colocadas pela fé cega, a gente começa a perceber que não tem lógica. Então, ela se choca toda hora com a razão, né? Então, a gente vê coisas, por exemplo, né? De virgindade de Maria, né? Isso, virgindade de Maria, né? Como é que você vai conceber um filho? Exato. Que Perfeito. Essa crença da religião, que é católico coloca, esse dogma, vai, inclusive, contra as leis divinas. Exatamente, perfeito, isso mesmo. Não só isso, né? Aquela questão de você não usar o preservativo. Lembra da época da AIDS? O mundo todo morrendo de medo da AIDS e eles falando que não podia usar preservativo, né? Então, olha só, estava indo justamente ao contrário, né? De uma questão de saúde. Então, ela fica o tempo todo se chocando com a razão, né? Com a inteligência, né? Com o bom senso, ok? Muito bem colocado, Luci, isso mesmo. Levado ao excesso, produz o fanatismo, né? Se isso chega na fé cega, chega no máximo, vira um fanático, vira um fanatismo. E aí o que acontece? Lembra que em 2000 teve uma seita lá do Tintones? Eu falei errado. Tintones é o personagem Chico Anísio. O nome do cara era outro. É que ele fazia uma paródia. Eu acho que era Gin Tones, né? Uma coisa assim. Mas era alguma coisa assim, né? O nome dele. Eu acabei guardando o nome do personagem Chico Anísio, que era a paródia do cara, e não guardei o nome dele. Mas a verdade é que um monte de gente se matou, né, sob a ordem lá dele, porque ele falou que 2000 ia ser o final do mundo. E quando virou para 2000, um monte de gente se matou. E nós estamos aqui em 2022 e o mundo acabou? Acabou nada, né? E as pessoas se mataram? Pois é, né, desperdiçaram uma encarnação, vão ter que voltar de novo. Olha só. Olha só o grau que nos leva à fé cega, né? O perigo que é isso aí, certo, Luci? Olha o perigo, certo? Né? Todo mundo suicídio coletivo por causa do fanatismo e fé cega. Por estar apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, impor a alguém a fé cega sobre um ponto de crença. Impor a alguém a fé cega sobre o ponto de crença é confessar-se impotente para provar que está com a razão. Então, assim, se você está querendo que o outro acredite sem você falar por quê, é porque você não tem argumentos. Você não sabe, você não sabe mostrar que você está com a razão. Então, você fala assim, é assim e acabou, né? Não pode ser assim, né, pessoal? Temos que ter o direito de pensar. Por quê? Né? Por quê? Né? Então não vamos jogar uma coisa como verdade absoluta, se a gente não sabe. Pode ser assim, é porque é assim. Não é porque é, né? Ok? A fé raciocinada baseia-se na verdade e garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso do conhecimento. O que é verdadeiro na sombra também é verdadeiro à luz do dia. Então tem que ser verdadeiro em qualquer circunstância. Apoia-se nos fatos e na lógica. Então a fé verdadeira, raciocinada, tem que se apoiar
nos fatos e na lógica. É clara, não deixa nenhuma dúvida atrás de si. Não pode deixar. A pessoa crê porque tem certeza, pois compreendeu. Tá? Ela crê porque ela compreendeu, porque que nem o Emmanuel falou, eu sei. Né? Eu creio porque eu sei. Né? Então, porque compreendeu, é por isso que ela crê, por isso que ela tem fé. Ok? Então, essa fé ela tem que se desenvolver. E é como Kardec falava, né? Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, significa que quando é uma fé que chegou uma época da humanidade que tornou aquela essência falsa da doutrina ou da fé, fique com a ciência. Então, Kardec sempre falava, se você tiver, se o que é a moral estiver entrando em choque com a ciência ou com a filosofia, fique com a ciência. Lembra, né, Lucy, que ele falava isso? Se você tiver dúvida, fique com a ciência. Então, porque a fé verdadeira ela tem que acompanhar o desenvolvimento, ela tem que acompanhar a ciência. Ok? Ela não tem que negar a ciência, entrar em choque com a ciência, não. A fé e a razão e o conhecimento têm que andar juntos. Uma não pode negar a outra. A razão também não pode negar a fé. E a gente vê aí muitos cientistas que são extremamente céticos e negam a fé, está errado também. As duas coisas têm que andar juntas. Ok? Oi. Eu estou aqui lembrando, só puxando um pouquinho o que você está falando, que eu fui evangélica por algum tempo, e eu cheguei a estudar mesmo a Bíblia. E aí, muitas coisas que eu questionava, meus professores falaram, isso é mistério de Deus, mistério de Jesus, nem tudo a gente vai poder saber. Então, eu comecei a ficar bem assim, eu falei, mas tudo que eu gostaria de saber, que eu questiono, não tem resposta, então eu desmoronando, sabe, para não acreditar em tudo que estavam falando, ensinando. Sim, por isso que... Então é isso, acho que a gente está só para forçar, a gente tem que buscar e tem que encontrar as respostas, né? Sim, embora tenha algumas respostas que a própria doutrina ainda não consegue ter, né? Mas aí é que a gente fala, ainda não sabemos. Isso nós vamos esperar. É difícil de colocar, é diferente de colocar outra coisa no lugar. Entenderam? Então, é melhor a gente falar, não sei, não sabemos, né? Até eles falarem que era um mistério, não estava tão ruim, porque pelo menos eles admitiam que era um mistério. O ruim é quando eles colocavam uma verdade como sendo absoluta, sem provar por quê. Aí está errado, aí é pior. Vocês concordam? Porque é assim, você tem que fazer assim. Por quê? Não sei, mas é assim. Aí é pior. É melhor falar não sei, e nós vamos saber no futuro, que nem a doutrina espírita tem muitas coisas que ainda não sabemos, né? A gente está esperando confirmações aí de outras obras que virão, né? Eu prefiro falar não sei do que forçar, né? Um conhecimento que a gente não sabe. Mas se a gente for pegar a doutrina de quando Kardec fez a codificação para agora, a gente já viu que evoluiu muito. Perfeito. Muito, muito, porque assim, antes você tinha, os espíritos se materializavam, se ouvia pancada, se ouvia uma série de coisas era uma necessidade que se tinha para poder provar. Hoje em dia, a gente já sabe que isso não é que não existe, mas quando acontece, alguns casos esporádicos, porque o ser humano já evoluiu e a espiritualidade também vai evoluindo, né? Quer dizer, nós vamos evoluindo, a espiritualidade vai nos auxiliando, e a gente hoje usa muito a intuição. Exato. Né? A razão. A razão. Por exemplo, você tem algumas coisas que a própria revista do Kardec, eu não lembro agora qual, tem episódios que ele fala que os espíritos que que obsediavam as pessoas eram espíritos, vamos dizer assim, ignorantes, né? Hoje a gente sabe que muitos deles, ou melhor, que eram espíritos que queriam fazer o mal. Hoje a gente sabe que muitos desses que são obsessores, eles são espíritos que eles não são evoluídos, eles são ignorantes, eles não sabem, não teve uma educação religiosa. Então, a gente já consegue, mesmo
só do fato, das vezes, a gente entrar no centro espírita, eles já começam a ter uma clareada para eles do que é a doutrina, do que é certo. Então, assim, muitos são acolhidos ali, às vezes, só da gente entrar no centro espírita. Então, a doutrina vai evoluindo também. E a gente ainda não está na hora de saber tudo, né? Mas... E a razão também, né? Mas a razão, exatamente. Eu tenho uma dúvida. Assim, eu vejo por mim, e acho que a maioria das pessoas questionam a própria fé, né? Eu queria saber, assim, se a fé é uma coisa assim, que às vezes eu falo assim, ai meu Deus, será que eu tenho fé? Será que eu acredito mesmo? Eu acho que a maioria das pessoas, né? Que é essa fé que todo mundo fala, né? E aí eu penso assim, eu acho que quando ela vem plenamente, é uma coisa que vem de dentro e a gente descobre que a gente tem realmente essa fé, este eu sei que você falou, né? Então deve tocar a gente quando a gente tem ela plenamente, assim, né? De verdade. Olha, no eu sei. Ela vem de uma forma automática, né? Ela começa a se fortalecer de uma forma automática. Então, por exemplo, quando você entende que Deus é um pai amoroso, você começa a amá-lo, né? Quando você acha que ele é um ser que vai se vingar ou que vai te castigar, você não consegue amar. Ninguém ama aquilo que tem medo. Você entende? Então, isso é uma coisa natural. Quando a gente entende que Deus é um pai amoroso, que te ama, que te fez, né? Ele foi o criador, sem ele você não existiria, né? Então, assim, quando a gente começa a pensar nisso, você não tem como você não amar. Você concorda que é isso que é a razão? Você começa a entender e isso fortalece a sua fé, né? Sim, é isso que eu estou percebendo, que e que ele está... Nesse tempo... E que ele está presente em tudo. Isso, exatamente. Em tudo. Então, ele não é aquele velhinho que o pessoal, né, idealizou, que ele está sentado lá no trono julgando se você fez errado, se você fez certo, se você fez errado, se você fez certo. Não, ele está presente em tudo. Ele está presente no ar que a gente respira, no nosso alimento, na água, ele está presente em tudo, porque, afinal de contas, quem fez o universo? Sim. Eu acredito que todos nós aqui, nós que estamos fazendo o curso no segundo ano, estamos sentindo que essa fé está se fortalecendo. Tá vendo? É um processo natural. É um processo natural. Só que eu acho assim, que a hora que tocar mesmo, é que nem você explicou sobre este eu sei, né? Agora sim, a fé está aqui dentro de mim, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito ainda para que ela fique... Mas é um processo. Vamos seguindo que ela vai se fortalecer, né? E aí Kardec falava, é preferível refutar 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Olha só, né? Então é melhor você não aceitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Olha só, a responsabilidade de Kardec, né? Esse rapaz aqui, esse senhor, né? Ele era do começo do século XX, Manuel Pelica São Marcos, um grande filósofo espírita, né? Olha o que ele fala no livro dele. A razão e a fé, em vez de se altercarem, para entender o livro dele é a coisa mais difícil que tem, tá, pessoal? Porque o vocabulário dele é uma coisa de outro mundo. Você tem que ler mais de 10 vezes o mesmo parágrafo para entender o que ele fala. E com o dicionário do lado. Com o dicionário do lado, mas não só o dicionário, porque ele faz referências a filósofos antigos, a Kant, ele faz filósofos a Hegel, ele faz a Parmênides, Heidegger, Parmênides, ele fala de Aristóteles, ele é louco, esse cara. Esse cara é um grau intelectual master, tá, pessoal? Quando vocês forem estudar aí filosofia, vocês vão conhecer ele. Então, o que ele fala? A razão e a fé, em vez de se altercarem, quer dizer, de se chocarem, pendem naturalmente uma para a outra, como irmãs que se entrelaçam naturalmente uma para a outra. Olha que bacana isso, né? São como membros de um ente racional que transita guiado por esses dois instrumentos, uma bússola e um candeeiro. Olha que coisa mais fenomenal que esse cara falou. Vamos pensar, pessoal. É como se a fé... É como se... Candeeiro, né? Que é esse negócio que acende aqui, né?
E a bússola, então, vamos entender o que ele quer dizer. Que enquanto a bússola, enquanto o candeeiro nos dá a luz, que é a fé, a bússola nos fala o caminho a ir, a direção. Olha que coisa mais inteligente, né? A fé nos dá a luz, né, do conhecimento, da emoção, do conhecimento espiritual, né? A fé nos dá isso, a luz, né? E a bússola, a razão, que a bússola nos fala mais ou menos aonde que nós devemos ir e como ir. Olha que coisa bacana, né? Como as duas, né, têm que ser reguladas, a inteligência, a razão, o questionamento e a fé, tudo isso junto, né, te dá realmente subsídios para que você consiga essa evolução necessária. Muito bacana, né? Eu coloquei aqui porque eu achei muito interessante, né? Essa analogia que ele fez da bússola, né, com a razão e do candeeiro com a fé. Ok? Bacana, né? Então, a gente precisa de uma luz para enxergar e de uma bússola para ir. Se a gente estivesse no escuro, a gente, com a fé e com a razão, a gente conseguiria ir, né? Porque uma iluminaria e outra mostraria o caminho. Lindo isso, né, Lucy? Bacana, né? Muito bonito, viu? Lindo. Filosófico, né? E aqui a figueira seca, desculpa, né? Que é interessante porque muita Bíblia fala que parece que Jesus falou isso mesmo, mas é interessante porque aqui no capítulo nosso ele fala a parábola da figueira seca. Então, ou seja, isso é uma parábola, né? Só que na Bíblia transparece como se Jesus tivesse falado, né? Mas não, né? Jesus contou uma parábola. Só que conforme foi passado, ficou meio que estipulado que Jesus amaldiçoou a figueira. Não é jamais que Jesus iria amaldiçoar, né, uma figueira, uma obra do Pai, né? Então, na verdade, eu só quis comentar porque é de uma maneira aí que a Bíblia fala, né, de que não condiz com a realidade. A gente tem que encarar isso aí como uma parábola, tá? E não como Jesus realmente, como está escrito lá, tivesse falado e feito essas observações que ele fez lá, conforme está na Bíblia. O que a parábola quer passar, né, é justamente a questão de que aquelas pessoas que têm capacidade de contribuir com alguma coisa, mas não fazem, preferem ficar escondidos, né, preferem ficar no anonimato, né? Então, tem conhecimento, podem usar, mas guardam para si, tá? Essa é a parábola aqui da figueira seca, tá bom? Então, só quis esclarecer, porque isso aqui na Bíblia sugere que Jesus, né, passou realmente... Amaldiçoou a figueira. Isso, mas a gente tem que imaginar que não foi uma passagem, e sim uma parábola contada por Jesus, que na Bíblia ficou parecendo que era um fato, um ato, né, que aconteceu, um acontecimento. Ok? Então, a figueira seca simboliza os homens, sistemas e doutrinas que aparentam propensão ao bem, mas que na realidade nada de bom produzem. São inúteis, tá bom? Então, isso daí que a gente tem que ficar de olho, né? Porque existem essas doutrinas aqui, né? Que aí propagam, né, algumas coisas aqui, né? Que é bonitinho, mas nada de bom produz em nós. Tá bom? Sistemas também e homens também. Homens enganadores, sistemas enganadores, doutrinas enganadoras. Ok? E a gente vê nas religiões, no modo geral, Raul, os seus representantes dizerem lá para os fiéis para que mantenham a sua fé elevada. Por que essa dificuldade as pessoas têm do relacionamento, de acreditar na existência de algo superior, de confiar, sobretudo, nas coisas que acontecem em suas vidas, Raul? É muito interessante pensarmos sobre isso, Coelho, exatamente porque a dificuldade que nós temos de nos manter com uma fé elevada se dá em função de que essa fé não é calcada no conhecimento. Essa fé não é calcada na lógica, no bom senso. É uma fé que precisa ter combustível o tempo todo. Porque uma vez que nós saibamos que ao adoecer temos que procurar o médico, ninguém precisa me dizer isto. Na hora que eu adoeço, eu vou ao médico. No momento que eu admito que para a fome o remédio é a alimentação, ninguém precisa me dizer isso. Vai comer, vai comer, vai comer. Eu vou e como. Eu paro no lugar, me alimento. Eu compro alimento e guardo em minha casa.
Então, vejamos, essa fé natural nos conduz a cumprir as coisas metodicamente. Se eu tenho que sair para trabalhar todos os dias, não é necessário que alguém me diga toda noite, meu patrão me telefone, olha, amanhã é dia de trabalho, amanhã é dia de trabalho. Porque nós já introjetamos esses valores, essa crença, essa certeza, essa fé de que sem o meu trabalho eu não percebo o meu salário, sem o meu trabalho eu não sobrevivo, eu não mantenho a minha vida. Todas as vezes que qualquer tipo de fé precisa estar sempre sendo recordado, é porque não é a fé raciocinada, é uma fé que nós engolimos. E porque engolimos, a gente não sabe por quê. E porque não digerimos, não sabemos qual a razão. Então é preciso que todos os dias o meu líder religioso tenha que ficar me dizendo que eu preciso ter fé. Depois que nós pensamos sobre Deus, não mitologicamente, mas racionalmente, depois que passamos a avaliar que a nossa vida não existe sem o seu Criador, nós nos alimentamos desse Criador, Deus passa a ser uma segunda natureza em nosso psiquismo. Em tudo que eu faça, eu me refiro a Deus. Quando não verbalizando, mas sentindo que sem Deus eu não existo. Deus é a causa da minha existência. E a partir disto, chamemo-lo, repito, como nós quisermos chamar, essa força cósmica, essa inteligência suprema do universo, não será necessariamente exigida a mim. Eu estarei exposto a ela, eu me colocarei diante de Deus. Quando eu olho o jardim, quando eu vejo os animais, quando eu cuido dos meus filhos, quando eu esteja na cozinha cozinhando, quando eu esteja lavando minha roupa, dirigindo meu carro, tudo aquilo que faz parte do meu cotidiano, da minha vida, certamente eu vou referir ao nosso Criador. Grande Raul Teixeira, né? Raul Teixeira é demais, né? É um físico de inteligência ímpar, né? Se expressa de uma maneira fantástica. Teve um aneurisma, né? Parece que aneurisma não, ele teve um derrame. Ficou um tempão encarnado, era físico, encarnado, estou falando um monte de besteira. Ficou um tempão internado, sendo cuidado. Depois saiu, teve sequelas, difícil para voltar, né? E está voltando gradativamente aí, né, a recuperar toda essa intelectualidade. Nada é por acaso, né? Talvez esteja aí acertando alguns débitos, ninguém sabe, né? Mas Raul Teixeira é fantástico, ele é demais, né? E ele fala sobre essa fé raciocinada aí que a gente tem dificuldade de entender. Ele fala nesse programa Transição aí, que também é fantástico. E aí aqui a Silvana colocou, perfeito, né? Isso aí, isso aí. Grande Raul Teixeira. E é isso, pessoal, tá bom? A fé transporta montanhas. Só que acabou? Não, ainda tem mais uma aula. Ai, professor, não dá tempo. Não sei, vamos correr, né? Vamos correr lá. Vamos ver a outra aula. Espera um pouquinho, vamos compartilhar. Vamos lá, peraí. O outro assunto. Então, legal, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem aí essa questão da fé, né? Uma outra forma da gente ver e entender, né? Essa é a fé raciocinada que a doutrina espírita, né, coloca aí pra gente. Ok? Que a gente vai desenvolver. E agora nós vamos falar aí sobre os trabalhadores da última hora, né? Que é o capítulo 20, né? Ele é mais simples, mais rápido, tá, pessoal? E então, o que ele fala aqui, né? Que o salário para os inativos na seara do Senhor, né? Que é o que justamente aqui estava comentando a nossa amiga aqui, a Silvana, isso, né? Ela está falando sobre essa questão, né? Da parábola da vinha, né? E lá na parábola da vinha, né? Os outros que estavam trabalhando há mais tempo ficaram indignados, né? Porque o pai queria pagar o mesmo valor aos últimos que começaram do que a eles, que estavam um tempão trabalhando, né?
Mas, de repente, na parábola, né, na parábola que Jesus conta, né, o Senhor lá é o Pai, é Deus, né, na verdade. E a questão é, quem que você acha que você é? Você tá recebendo o valor combinado. Por que você tem que estar preocupado que o outro está recebendo mais, né? Está recebendo também, né? Então a gente faz essas analogias com as coisas da vida, né? Então é muito interessante, né? E a Silvana falou que leu e achou interessante, né? As pontes que ligam os elementos da história com o reino dos céus, né? O pai de família é Deus, a vinha é o universo, né? Trabalhando na vinha. Os trabalhadores, os seres humanos, né? O trabalho na vinha, o trabalho no bem, né? E as horas, as horas são qualquer período de tempo gasto lá na vinha, o salário é a felicidade, né? Então, Jesus, quando contava essas parábolas, né? É um espírito extremamente evoluído, né? Então a gente acha que aquilo lá não tem nada a ver, mas dentro dessas parábolas tem interpretações mil, né? Coisas que até hoje nós não compreendemos. É capaz a gente ver essa parábola daqui 1000 anos e ter um entendimento completamente diferente, né? Então é fantástico. Que bom que você gostou, Silvana. Realmente Gostei muito. Tem um é conteúdo maravilhoso ali. maravilhoso, né? Muito bom. Que bom que você leu também. Muito bom para você e para todos que leram. Não tem direito, quem não está à disposição, quem que não tem direito, né, ao salário, né? Quem não está à disposição, né? Quando foi chamado, não trabalhou por preguiça, né? E quem pratica atos culposos, né? E quem pratica atos culposos vai trabalhar como, né? Se você está ali fazendo a coisa errada, né? Você tem que estar disposto a fazer a coisa certa, né? Então, não tem direito, né, a salário quem pratica atos culposos durante o trabalho ou talvez na vida particular também, né? Tá ali preocupado com outras ações, né? Não moralmente elevadas, em vez de estar preocupado em realmente adicionar da sua contribuição para a obra, né? Aí a esses, o que tem que acontecer? Tem que recomeçar e aguardar, né? Então não tem direito, né? Não está à disposição, foi chamado, não trabalhou por preguiça, né? Está ainda nas viciações do mundo, né? Então recomeça e aguarda, reencarna, né? E aguarda aí uma nova oportunidade. Quem pode ter direito? Quem está à disposição, né? Quem sempre esperou ser chamado e mantém-se apto, né? Então, ainda que você nunca trabalhou, mas você está à disposição, você está fazendo sua parte, sendo correto, tentando se melhorar, ser pessoa melhor, né? Está esperando aparecer uma oportunidade, né? E está apto, está ali se preparando para isso, está estudando, né? Porque nem Jesus falou, né? Mando-lhes aos lobos, né? Como ovelhas aos lobos, né? Mas, né? Ele falou isso porque iria ser atacado. Mas ele não quer, ele não vai mandar as ovelhas muito fracas, né? Então ele espera que nós estudemos. Por isso que está sendo oferecido tanto material para que a gente tenha estudo, tenha força, né? Para que nós não sejamos aí devorados pelos lobos, né? Que querem nos devorar, né? Então que nós tenhamos cabedal, né? De estudo, de força, de conhecimento para encarar, né? Essas pessoas aí, né? Que estão contra nós aí no trabalho da última hora, ok? Quem é convidado e aceita o convite. Então, quem é convidado aceita o convite, né? Estava à disposição, estava esperando ser chamado, estava apto, sendo correto. Foi convidado, aceitou o convite, começa a trabalhar e vai receber os salários da seara do Senhor, ok? Quando o Senhor fala em salário, tá, não é necessariamente valor material, que nem a gente tem aqui. Pode ser a felicidade, que nem a Silvana falou lá, né? E que nem fala aqui na tradução da, da, da parábola, né? Então, a gente pode ganhar em termos de coisas boas, felicidades, coisas maravilhosas que o Senhor nos dá, né? Então, o salário pode ser isso, né? Mas também existe o soldo também que eles dão, que é o que a gente vê em vários livros aí, que o André Luiz nos trouxe, que é o bônus hora, ok? Mas nós não devemos trabalhar pensando nisso, tá? Embora nós recebamos, porque é o justo, ok? Aí diz aqui, Constantino, Bordeaux, tá, em 1863, o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele o que tinha que empregar, ok? Então, a gente tem que estar preparado para quando formos chamados,
ok? Lembra daquela outra parábola da veste nupcial? Lembra que ele chamou o camarada lá, né? E o cara não estava vestido, né? O rei chamou, você veio aqui para a festa de núpcias, mas você está mal vestido? Por favor, pega esse cara, joga para fora, né? Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Então a gente tem que estar apto, vestido da veste nupcial, né? Para participar da festa do Senhor, né? Que nada mais é do que o mundo dos felizes aí que nos espera, ok? Salário dos obreiros do Senhor, né? Trabalhado, né? O que nos diz o Espírito da Verdade? Quem que é o Espírito da Verdade, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Quem que é o Espírito da Verdade? O Espírito da Verdade é Jesus, né? Então, Jesus nos diz ali, né? Eu fiquei pensando, né, Kardec, né? Kardec, quem é que tem o privilégio de ter como mentor o Espírito da Verdade, né? Imagina você ir para uma tarefa e ter como mentor Jesus, né? Porque Jesus, né, o Espírito da Verdade era o mentor de Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec, justamente, né, tinha como mentor o próprio mestre. Olha só, que coisa mais fantástica, né? Mas vamos lá, né? E por isso que em várias obras, né, Kardec traz aí as mensagens do Espírito da Verdade, traz as mensagens de Jesus. Trabalhado, né, com desinteresse, olha só. Não basta ficar pensando no soldo lá, né? Você tem tudo bem, o soldo é consequência, mas você tem que trabalhar com desinteresse, movido apenas pela caridade. E aí Jesus fez uma promessa aqui, hein? Será pago 100 vezes mais quando você trabalhar com desinteresse e movido pela caridade, né? Ou seja, aquele que está trabalhando vai receber também, né? Mas, né, importa sim que trabalhemos com desinteresse e pela caridade. Aí nós vamos ganhar 100 vezes mais. Olha que coisa interessante, né? Aquele que faz com amor, né, merece até mais, né? Olha a justiça divina em ação, né? Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. O Espírito da Verdade, Paris, 1862, aí, né? O Espírito da Verdade como mentor aí, trazendo as palavras para o Kardec, né? Legal, né? Que espírito poderia falar desse jeito, né? Vinde a mim, vós que sois bons servidores, né? Só Jesus, né? E ainda dentro da... E tem gente, né, Lucy, que mesmo dentro da doutrina ainda duvida, né? Que o Espírito da Verdade é Jesus, né? Então, os obreiros da seara do Senhor, na primeira hora, foram os profetas, os Moisés, né? Os iniciadores do progresso, os apóstolos, os mártires, os sábios, os filósofos, né? O próprio Jesus, né? Que está entre os profetas. E da última hora, são os bons espíritas, né? Eu coloquei lá no questionário os espíritas, mas os verdadeiros trabalhadores são os bons espíritas, porque não adianta ser espírita da boca para fora, você tem que ser um bom espírita para você trabalhar bem, né? Aliás, muito dentre aqueles e vivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Né? Então, ele está falando aqui da reencarnação, né? Que naquela época, em 1863, muitos estavam vivendo lá e viveriam depois para ser os trabalhadores da última hora. Isso, né? Então, missão dos bons espíritas, divulgar, né, a reencarnação, a consequência do bem e do mal, sacrificar hábitos fúteis, trabalhos fúteis, ocupações fúteis. Isso não é fácil, né? Porque é gostoso, né, pessoal? São os prazeres da vida, né? Mas a gente já errou demais, né, pessoal? Nós já passamos na diversão muitas encarnações aí para trás, né? Chega de brincadeira, né? Vamos aí sacrificar os nossos hábitos fúteis, os trabalhos fúteis, as ocupações fúteis, para agora sermos verdadeiros servidores, porque o Pai está precisando, nesse momento de transição, de bons servidores, de trabalhadores da última hora, certo, Dulce? Com certeza. Com certeza, né? Então, muitos, né? E muito. Então, vamos sacrificar aí, né, as coisas boas, né, as nossas, como é que eu posso dizer, regalias, né, os nossos descansos, às vezes exagerados aí, né, para podermos, né, trabalharmos aí na vinha, né, pessoal?
de uma maneira mais proeminente. Pregar o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos depravados, a mansidão aos tiranos. Ok? Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Erasto traz para a gente aí, né? E a quem os trabalhadores de Jesus devem levar a palavra divina, né? Quem que vocês acham aí, né? Ixi, tem mais enquete? Senhor das enquetes. Então, peraí. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui outra. Tem outra aqui, vamos lá. E aí, a quem que os trabalhadores de Jesus devem levar a palavra divina? Aos poderosos, aos eruditos, os pequenos e simples, a todos ou a ninguém? A todos. Ixi, tem gente colocando aqui. Todo mundo colocando a todos. Mas Jesus, no passado, não fez isso, né? Ou fez? E aí? Gente, todo mundo consegue ver as enquetes? Sim. Porque eu não vi a outra e também Eu agora acho eu não que- consegui ver. Não, eu acho que não. Tá uma Antigamente não dá. tela, tá uma tela azul para mim, Elcio. Eu não consigo ver nada, só a sua setinha mexendo. Eu acho que não mostra, só quando eu... Não, Agora para mim ele tá tá mostrando. Quando eu atualizar o Zoom, o aplicativo, ou no Ah, computador. entendi, Matheus, Entendeu? entendi. Acho que é isso, então, porque eu não consegui mesmo. Tá, então todo mundo falou que é a todos, né? Jesus no passado levou a todos? Levou também. Só que os que escutaram quem era? Os pequenos e simples, né? Nós devemos fazer perfeito. Olha só, todo mundo 100%, hein? Vocês são fantásticos, hein? Então tá, então vamos compartilhar os resultados aqui, deixar por aqui. Nossa. E aí, então é isso, pessoal. Aos poderosos que a desprezarão, igual Jesus. Aos eruditos que exigirão provas. E aos pequenos e simples que aceitarão. Mesma coisa da época de Jesus, né? Jesus tentou levar todos esses daqui, só que só os simples e pequenos que escutaram. Nós devemos fazer igual, né? Nem que sejamos aí desprezados, né? Ou sejamos questionados, né? Desafiados, não importa. Se a gente tiver condição, devemos levar aí, né, a palavra divina Palavra a de todos. Jesus. Palavra de Jesus e do Pai a todos, né? Ensinam e praticam. Então, os bons espíritos ensinam e praticam a verdadeira caridade, levam consolo aos aflitos, com desinteresse pessoal, abnegação e amor ao próximo. Mas então ele me disse, pessoal, chorando, não vai dar tempo de escutar. ajoelhado. Não vai dar tempo de escutar. Ah, mas eu queria escutar. Olha, eu ia colocar um pedacinho desse vídeo aqui. Eu ia colocar um pedacinho. Mas eu não vou porque não vai dar tempo. Ao contrário, lá no Drive na área dos alunos já está disponível em vídeo. Já está disponível o quê? Aquela entrevista completa com o Raul Teixeira no programa Transição, não só aquela parte da fé que eu tirei, mas ele falando da fé, mais coisas sobre a fé, num contexto maior, para quem quiser escutar. Está completa lá na área dos alunos, tá bom? O vídeo completo. E esse daqui que eu ia colocar um pedaço também está completo. Eu ia colocar um pedaço de 5 minutos, mas essa palestra aqui tem 15 minutos, tá bom? Eu recomendo vocês escutarem tanto a inteira do Raul Teixeira, isso, que fala sobre a fé, quanto essa do Divaldo, que ele conta uma história fenomenal sobre os trabalhadores da última hora, tá bom? Então, vocês vão ficar... e ele conta daquele jeito divertido, né? Essa palestra foi em 2016, né? Tá fazendo aí quanto? Tá 6 anos, né? 6 anos atrás. Hoje o Divaldo está com 95 anos, ele devia estar com 89, né? Mas, nossa, parece um menino, né? De 70 anos. E é muito legal, né? Ele brinca, ele conversa, ele conta a história, você dá risada, né? São 15 minutos muito agradáveis de escutar. Pessoal, não deixem de escutar. Não esqueçam, é muito legal. Vão lá, escutem, que vocês vão gostar. Tanto da Raul Teixeira inteira, porque Raul Teixeira é fantástico, quanto o Divaldo. Ok? Tá bom? Então eu não vou colocar, tá bom? São 5 minutos aqui, mas eu não vou colocar. Ok, pessoal? Vocês escutem lá.
Não deixem de escutar, por favor, faz parte da aula e é bem legal. Vai fazer muito bem para o aprendizado de vocês. E vocês vão entender como é que a espiritualidade trabalha com esses trabalhadores da última hora. Ok? Esse Jacobson Santana também é ótimo, com certeza. Sim, certeza. Elcio, poderia mandar o link da página dos alunos? Por favor, eu formatei meu WhatsApp e perdi. Ele está no grupo, está na descrição do grupo. É só vocês olharem lá. Se vocês estão no grupo, é só entrar na descrição do grupo e aí vocês vão encontrar. Tem um aluno reclamando que parece que... Ah, não. Isso é outra coisa, esquece. Tá na descrição do grupo, tá bom? Entre links que tem... em links também, isso mesmo. Entre em links, que nem o Matheus falou, que tem. Achei, obrigada. Que bom que você achou, Jéssica. Legal. Tá ali facinho na descrição do grupo, tem o link, tá bom? Aí vocês procuram na pasta vídeos, tem lá uma pasta vídeos, tem esses 2 vídeos para vocês. Tá bom? E é isso, tá, pessoal? Tem mais coisa aqui? Não, é isso. Vinde a mim, vós que sois bons servidores. Tá bom? Eu quis falar mais sobre a fé, que é muito importante essa questão da fé raciocinada, tá bom? Mas também é muito importante essa questão dos trabalhadores da última hora, embora esse capítulo seja menorzinho. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para trazer para vocês aí. Desculpe novamente o atraso. Tá entregue, sim. Bom, então... A meia aula. Que bom, Silvana, que bom. Mas foi muito boa mesmo. Graças a você, Luci. Graças não, porque... Foi, claro que sim. Você enriqueceu, todo mundo enriqueceu. Graças a você e a vocês, alunos aí, que complementaram com as dúvidas. Ok? Então, o Tilde está aí, a Fernanda? Estou. Então, tá. Então, vamos envolvendo nossas irmãs aí, pedindo para a espiritualidade envolvê-las, dando a elas a sustentação necessária para fazer o encerramento da aula de hoje. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus pelo amparo, aos nossos benfeitores, né, que eles nos auxiliaram nesse momento. Que aí o Tildes e a Fernanda sejam envolvidas pela espiritualidade para fazer o encerramento da aula. Aí o Tildes vai fazer as vibrações e a Fernanda vai fazer a prece final. Bom, então vamos todos unidos num só pensamento, vibrar em função daqueles irmãos que necessitam, nesse momento, de uma palavra ou de um gesto fraterno. Primeiramente, eu quero pedir aos irmãos que vibrem pelos novos papais, pela bebezinha, que sejam muito felizes, que tenham muita saúde e que ela siga os passos dos pais no caminho, na doutrina espírita. Agora vamos vibrar pelos doentes, pelas crianças, pelos idosos e também pelos moradores em situação de rua, pelos desempregados, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos professores e suas famílias, e vamos vibrar também pelos nossos governantes e pelo nosso planeta. Agradecemos a espiritualidade maior e pedimos muita saúde e muita paz a todos, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, nesse momento, vamos todos colocar nossos pensamentos no Mestre Maior, Jesus, agradecer por mais essa noite, por mais esse momento de encontro em que a gente pôde aprender essa parte tão importante de toda a doutrina, para o nosso ensinamento sobre a fé raciocinada. Agradecer aos nossos professores por nos trazerem esse ensinamento e pedir a Deus que a gente cada vez mais possa compreender a doutrina, a palavra, as leis divinas e poder chegar nesse entendimento total
em que a fé seja raciocinada e que a gente possa, então, vivenciar todas essas benesses que esse entendimento pode trazer para nossas vidas, e que a gente possa cada vez mais se melhorar, evoluir e ser útil a planeta Terra e a cada um dos habitantes, das pessoas que estão juntos de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, boa noite a todos. Boa noite. Todos Boa com noite a Deus. todos, gratidão Obrigado pela pela aula. Espiritualidade é o Boa Pai. Boa noite. Obrigado, eu, tio, Bom final de Sérgio, semana pra Kátia, todos. Maura, Muito bom. Boa noite. Boa Jéssica, noite. Jennifer, Fernanda, Fiquem com João, Deus, gente. Guilherme, Nossa, Tarcísio, Fernanda, Matheus, Kátia, Rosângela. João, Obrigado a todos. Elaine, Vocês Fernanda, são Tarcília, incríveis. né? Débora. Beijo para a neném mais linda do mundo de hoje. Verdade. Boa noite. Legal. Isso aí. Catita, estou feliz de ver que você abriu sua câmera, está toda bonita, maquiada, está feliz, hoje está feliz. Hoje É que eu vim num rolê hoje à tarde. foi trabalhar para Jesus, foi trabalhar para Jesus. Não, só fui receber palestra e passe mesmo. Mas foi legal, legal. A Kátia, ela está indo no Segue a Jesus, né, Kátia? Tá gostando de lá, né? Legal. Que bom. Isso aí. Tem que procurar uma casa para começar a trabalhar, né? A Kátia, ela sempre foi uma trabalhadora, porque ela é enfermeira, né? Então, a enfermeira já é uma profissão caridosa por natureza, mas agora ela está trabalhando, além disso, na seara. Eu estou falando na seara, né? Mas ela está trabalhando também, ela tá alfabetizando o pessoal lá, o pessoal carente, né, Kátia? Tá bem legal. Sim. Estou na assistência, né? Ainda não tenho cacique para trabalhar no espiritual ainda, mas aí eu trabalho com assistência física mesmo, por enquanto. Mas não importa, o importante é que você está trabalhando. Sim, Esse é o principal objetivo. É o que eu gosto, Então. Exatamente. Você viu mas aí, né? Mas nem todo mundo, Kátia, que faz o curso e tudo, vai trabalhar na espiritualidade. Verdade. Isso é fato, entendeu? Então, trabalho para Jesus, né? Você estando lá, você já está fazendo alguma coisa, né? Sim. Exatamente. Esse é o principal, é assim, a intenção com que você vai fazer o trabalho da melhor forma possível. Você vai dedicar uma parte do seu dia. Exatamente. Um dia da semana, não importa. Sim. Exatamente. Estudar é trabalho também. Lembra daquela aula sobre trabalho? Então, Estudar é trabalho. Você tá desenvolvendo o seu espírito para poder aplicar isso. Eu trabalho para caramba, que eu gosto de estudar. Então. Então. É isso aí. Então tá bom. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.